a gente não imagina a importância que existe dentro dessa cadeia de produzir leite, né? E ela tem que envolver sustentabilidade. Tem até um grande amigo que está aqui assistindo a live com a gente, o Raul Ribeiro, que ele gosta muito desse termo de sustentabilidade, que junta os três pilares, né? Que é a parte econômica, social e ambiental. Não adianta tender para um lado só, porque se você tender só para o ambiental, você não sustenta a produção, porque o produtor precisa ser remunerado. Ele precisa se fixar no campo, fazer o papel social, fixar no campo, ganhar dinheiro e também pensar no nosso meio ambiente. Então, assim, eu falo muito em produção de leite sustentável porque eu acredito muito nesse termo. Então, o que é a qualidade do leite de acordo com a normativa 7677, que entrou em vigor em junho de 2019, do ano passado? Bom, ela define uma quantidade gigante sobre o que é um leite de qualidade. Mas eu vou ressaltar aqui algumas coisas que eu achei mais importante para a palestra de hoje, né, que é a questão da CBT, da CCS e também proteína e gordura, que a gente pensa um pouco assim na parte econômica de uma fazenda de leite. Leandro, só um minutinho, parece que nós temos um problema com seu áudio. Voltou, Cleo? Voltou. Beleza. Pessoal, por gentileza, quem puder desligar microfones, tudo, viu? Parou aonde, Cleo? Você pode voltar da média geométrica. Tá ok. Tá. A média geométrica, então, ficou definida nessa normativa que entrou em vigor em junho do ano passado, que a CBT seria de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml e a CCS de 500 mil células por ml, ok? Eu trouxe também aqui os valores de gordura, mínimos de gordura, de sólidos totais nesse leite e de proteína. Por que eu trouxe esses valores? Porque normalmente o laticínio que compra esse leite, ele remunera em cima desses valores aqui. Mas a normativa ela fala um pouco mais sobre o leite de qualidade. Então vamos lá. O que é essa tal dessa CBT que a normativa cobra da gente, né? CBT significa contagem bacteriana total. Ela pode vir expressa em unidade formadora de colônia, UFC, e ela reflete, de uma maneira mais simples, a higiene que esse leite é obtido, essa contaminação do leite. E o produtor já está sendo cobrado desses limites, né? Desde o ano passado, junho do ano passado, que é o limite de 300 mil que a gente falou no slide anterior. Bom, esse aqui, ó, é um mapa da qualidade do leite, né? Esses dados foram fornecidos pela Clínica do Leite, a Embrapa fez esse compilado aí e mostrou a situação do produtor no Brasil. Um número de 44 mil rebanhos que foram analisados, né, por essa empresa, que é a Clínica do Leite, que faz a análise CCS individual, e a gente viu que 65% dos produtores eles estão conseguindo, aqui, ó, nesse gráfico aqui, eles estão conseguindo atingir o limite definido pela normativa, que é abaixo de 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. Já 35% dos produtores, eles ainda não conseguiram atingir esse limite, tá? Os laticínios vêm fazendo um trabalho de qualidade de leite, né, nesses produtores para conseguir tentar atingir esse valor de abaixo de 300 mil. E aqui, ó,
falando em 100 mil células, 41% dos produtores já atingiram abaixo de 100 mil unidades formadoras de colônia e 59% dos produtores estão acima de 100 mil UFC. Tá? É um valor que, quando se fala em CBT, né, contagem bacteriana total, é um valor alto, porque a gente está falando de condição de higiene. E quando a gente se refere ao leite, a gente está falando de alimento. Então, ninguém quer chegar no restaurante e saber que ali você não tem condição mínima de higiene para poder alimentar. O leite é alimento, então ele tem que ser tratado como alimento. Bom, e a CCS, que também tem limite definido lá, pela normativa nova. A CCS significa contagem de células somáticas. E o que significa isso? Significa que as células somáticas são células de defesa do organismo. Então, o que remete a gente células de defesa? Algum desafio, alguma infecção que esse animal está passando e o corpo produz anticorpos para defender esse animal dessa infecção. Então, esse número de células de defesa, de células somáticas, ele aumenta e aumenta no leite também. Então, ele é um indicador de quanto esse animal está saudável. Então, considera-se um animal saudável quando a CCS está abaixo de 200 mil. Quando a gente pensa na normativa, falando um limite de 500 mil células, né, a média geométrica de 500 mil células, a gente está falando que nesse rebanho existem alguns animais que não estão totalmente saudáveis. Eles estão com a CCS acima desses 200 mil. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos animais com mastite subclínica nesse rebanho. Então, o ideal seria o quê? Animais abaixo de 200 mil células. Não é fácil, mas é um valor que dá para ser atingido. Então, quais são os impactos que essa CCS pode causar para o produtor, né? Esse indicador de saúde de útero. Quando a gente fala na parte da sustentabilidade, na parte econômica, que eu falei que tem que sobrar dinheiro para o produtor, a gente tem que olhar bem para esse slide e ver o tanto de dinheiro que o produtor pode perder com a CCS do rebanho elevada. Não é vaidade, não é para atender limites definidos por normativas, mas sim aumentar a rentabilidade dentro da propriedade. Então aqui, ó, nessa tabela, a gente vê a CCS relacionada com a perda de produção de leite. Então aqui, nesse trabalho, o autor conseguiu relacionar, né, o aumento da CCS com o aumento da perda de produção de leite. Então aqui, vamos lá nos extremos aqui, 168 mil células por ml, você teria uma perda de produção em torno de 3%. Já aqui, um animal acima de 1.500.000 células por ml, você já teria uma perda maior que 21%. Tá, e o que isso representa, Leandro? Eu coloquei esse exemplo aqui do lado para a gente fazer uma continha e entender. Vamos considerar uma vaca de 20 litros com a CCS de 730 mil células. Ela poderia produzir 2,6 litros a mais, considerando uma perda de 3%. Uma perda mensal, considerando o leite a R$ 1,72, a gente teria R$ 134 a menos de ganho em dinheiro dessa vaca por mês. Essa vaca está deixando de colocar R$ 130 dentro da fazenda por mês. Ah, Leandro, mas é só R$ 130. Bom, R$ 130 num rebanho de 20 animais, a gente teria uma perda de R$ 2.683 nesse rebanho. Isso aí provavelmente vai pagar o salário de 1 ou 2 funcionários. Então, assim, é uma perda que a gente quer relevante e a gente tem que trabalhar isso para a produção tornar economicamente viável. Bom, esse gráfico, ele é de uma fazenda que eu acompanho, e aqui, ó, a gente consegue ver
as perdas, só um minutinho, deu uma travada. Bom, a gente consegue ver aqui, ó, em vermelho, né, a CCS do rebanho, de acordo com o passar dos meses, aqui começando em novembro até o mês atual. Começamos lá em torno de 700 mil células, isso é CCS de tanque, tá, pessoal? Começamos lá em torno de 700, 730 mil células. Nesse mês, a gente conseguiu atingir 144 mil células. Um número muito interessante aí de CCS. E aí, na barra azul, a gente acompanha as perdas financeiras da fazenda relacionadas àquela tabela que eu mostrei anteriormente. Então, olha só que interessante. Quando a gente tinha 730 e poucas mil células somáticas, a perda era em torno de R$ 3.000 mensal. Na verdade, o produtor não consegue sentir esse valor porque não está tirando do bolso dele, ele só está deixando de ganhar esse dinheiro. E hoje, esse valor já passou para em torno de R$ 1.000. Então, assim, olha o impacto. Esse produtor deixou de perder R$ 2.000 na produção dele. Então, olha o impacto econômico que isso tem dentro de uma propriedade leiteira, né? São R$ 24.000 por ano, se você for fazer essa análise mais grosseira. São R$ 24.000 por ano que o produtor poderia estar investindo em rebanho, em mão de obra ou em depreciação da propriedade. Então, é muito dinheiro para o produtor deixar de ganhar. Então, vamos lá. Além disso, além da perda de produção, a gente também tem perdas por pagamento de qualidade desse leite. Eu coloquei aqui uma tabelinha com números que não são reais, mas são próximos dos números reais, só para a gente ter uma noção. Então, normalmente, o valor do leite é fechado com o produtor e alguns laticínios eles pagam por qualidade. E aí, como é que eles fazem isso? Eles tabelam valores, né, de CBT, CCS, proteína, gordura, e quando você for atingindo esses valores, o produtor ele vai recebendo um pouco mais de incentivo, vamos dizer assim, ele vai recebendo um pouco mais no preço do litro do leite. Então, vamos imaginar aqui um produtor que está com a CCS e com a CBT abaixo de 100 mil, ele vai ganhar 10 centavos a mais por litro de leite. Então, assim, 10 centavos na produção de leite é um valor muito bom. É muito interessante isso. Já o produtor acima de 750 mil, ele vai perder 10 centavos, né? Então, olha a vantagem de investir na qualidade do leite para conseguir melhorar a rentabilidade dentro da propriedade. Então, tem muita vantagem. E por que o laticínio faz isso? O laticínio é bonzinho. Na verdade, não. Na verdade, o laticínio ele incentiva a produção de leite com qualidade, porque para ele é bom. O leite com CCS alta, o rendimento de um queijo, por exemplo, ele vai reduzir, o rendimento vai cair, então o laticínio vai gastar muito mais leite para produzir uma quantidade de queijo igual. A questão da CBT, CBT alta, o laticínio pode ter problema, por exemplo, num processo de UHT, o laticínio pode ter problema nesse processo, o leite pode coagular, ele pode perder esse leite. Então, o laticínio faz isso porque é interessante para ele conseguir um leite de qualidade. Bom, e além desses fatores aí, que às vezes o produtor perde ou deixa de ganhar dinheiro, eu coloquei aqui a título de curiosidade um custo de tratamento de uma mastite clínica nos animais. E aí, o que a gente vê aqui? Num animal com produção de leite média de 25 litros, vamos aqui na tabela aqui, ó, eu coloquei 25 litros de produção, com preço de leite a R$ 1,45. O custo de medicamento total, R$ 55. E os dias de tratamento mais descarte de leite dariam 12 dias, em torno de 12 dias. O custo do tratamento de uma mastite clínica girou em torno de R$ 490. Será que isso é prejuízo para o produtor? Ele ter a mastite clínica no rebanho, ele não tomar
os precauções devidos na produção, será que isso impacta no bolso dele? Além da qualidade de leite ruim, de tudo aquilo que a gente já falou aqui atrás, de perda de leite, perda de produção, de deixar de ganhar a bonificação do laticínio, será que uma mastite clínica impacta no bolso desse produtor? Eu acredito que sim. Tanto que a mastite hoje é um dos principais problemas numa fazenda leiteira. Então aqui, só para facilitar o entendimento, como que eu fiz essa conta? Eu peguei a produção de leite por dia desse animal, multipliquei pelo preço do leite. Peguei os dias de descarte, né, que vem na bula do medicamento, mais os dias de tratamento, né, recomendado por um veterinário, mais o valor dos antibióticos, a gente tem o custo de tratamento dessa mastite, que não é barato. Esse valor aqui, pessoal, o que impacta mais no valor desse custo de tratamento? O que a gente vê impactar mais é o descarte do leite, tá ok? Esse leite tem que ser descartado. É interessante dar esse leite para a bezerra? Não, não é interessante, tá? É uma prática comum, mas não é interessante, para a gente não induzir problemas futuros. Não é interessante fazer isso, mas é que normalmente acontece. A gente tem que lutar para evitar a mastite clínica e a subclínica também. Pelo menos reduzir essa taxa de mastite clínica e subclínica. Então, como que a gente vai conseguir atingir esse resultado de diminuição da mastite subclínica, de melhora na CBT, de redução da mastite clínica também? Então, a gente vai fazer o manejo correto de ordenha. E como que começa o manejo correto de ordenha? A gente começa com a limpeza do equipamento, utilização de luvas, porque a mão do ordenhador, ela carrega alguns micro-organismos que não são desejáveis ali no processo de ordenha. Sanitizar a ordenha, colocar filtro de leite, preparar soluções, preparar tudo que você vai precisar durante a ordenha, para você não precisar de ficar interrompendo o processo de ordenha para fazer... vou ter que fazer uma solução, você interrompe o processo de ordenha para poder fazer essa solução. E rotina. Vaca de leite gosta de rotina. Então, é o que tem que ser feito. Então, partindo disso, para onde que a gente vai? A gente vai para a parte prática dentro do fosso de ordenha. Então, pessoal, eu vejo muito no campo o pessoal lavando o úbere da vaca, né, os tetos e também o úbere com água corrente. Qual que é a qualidade dessa água? E um outro fator seria molhar o úbere, ao invés de molhar só os tetos, né? Isso aí pode trazer uma contaminação, um aumento da CBT e também da mastite clínica e subclínica. Então, o processo correto é limpar teto com papel toalha seco, tá? Sem utilização de água, remover bem aquela sujeira em excesso que tiver. Vamos deixar a limpeza com água somente nos casos de score 3. Existe um score de classificação de sujeira de úbere, né, que ele vai classificar o quão sujo esse úbere está. Então, vamos deixar para quando o úbere estiver muito sujo, igual nessa imagem aqui, que não tiver jeito mesmo. Aí a gente pode lavar usando pouca pressão de água e lavando só o teto, só onde a teteira vai acoplar. Para evitar o quê? Molhar aqui a parte de cima do úbere e quando você acoplar a teteira, esse vácuo puxar para dentro da teteira essa água com sujidades, beleza? Então, qual que é a ideia legal? É limpar a seco, tirar aquele excesso. Eu gosto muito de pré-dipping nesse momento aqui. A gente faz o pré e o ré-dipping. Vamos falar do pré-dipping daqui a pouco. A gente faz o pré para tirar um pouco o excesso. Faz o teste da caneca e depois volta fazendo pré-dipping de novo. Mas vamos lá. Quando você faz essa primeira estímulo na vaca, né, você vai encostar na vaca, vai começar a mexer nela. E às vezes até antes, quando o animal vê a ordenha, escuta o barulho, vê o retireiro chamando a vaca, ela já começa a produzir ocitocina.
né? Ela já começa a ser estimulada na descida de leite. E aí, essa descida de leite, ela tem um tempo. Ela tem um tempo. A ação dessa ocitocina, ela tem um tempo. E o tempo é curto. Na literatura, esse tempo varia muito. Varia muito. Vários trabalhos mostrando variação assim, de 3 minutos até 20 minutos. Então, fica um pouco difícil a gente precisar esse tempo. Mas para a gente evitar o uso de ocitocina exógena, a gente tem que ser ágil. Por isso que eu digo, preparar tudo antes de começar a ordenha, para não ter que interromper o processo. Bom, depois daquela retirada, né, da sujeira mais grosseira dos tetos da vaca, a gente vai passar para o teste da caneca. Teste da caneca telada, teste da caneca do fundo preto. E qual que é o objetivo desse teste? O objetivo desse teste é a identificação da mastite clínica, né? A gente vai fazer a retirada dos 3 primeiros jatos nessa caneca aqui e vai fazer a observação de grumos que vão aparecer aqui caso esse animal esteja com a mastite clínica, tá ok? Então, essa situação aqui, ó, é uma situação onde esse animal está com uma mastite clínica. Esse animal deve ser tratado, ok? E aí, como eu falei lá no início, eu já teria feito o pré-dipping lá nesse início aqui. Depois da retirada do excesso de sujeira, eu já faria o pré-dipping aqui. Faria o teste da caneca sem secar o primeiro pré-dipping. Eu viria com o redipping, que é fazer um pré-dipping novamente. Então, esse redipping, o que ele vai fazer? Ele vai matar as bactérias que esse animal veio do ambiente com ela. Ok? Então, a gente vai evitar que esse animal passe para dentro da teteira e, possivelmente, para outros animais, ou às vezes até para outro teto aqui, por contaminação aqui cruzada, essas bactérias ambientais que estão vindo aqui nesse teto. Então, o objetivo desse pré-dipping é fazer, matar essas bactérias que estão vindo do ambiente com o animal. Beleza. Pessoal, depois do pré-dipping, a gente tem que esperar 30 segundos, que é um tempo para esse pré-dipping agir, e enxugar com papel toalha, tá? Aí que tá. Papel toalha, eu prefiro usar um para cada teto, ok? Para não ter problemas se caso algum teto estiver contaminado com alguma mastite subclínica que não foi diagnosticada ali no momento, a gente não transferir essa mastite subclínica para outro teto, beleza? Então, pessoal, o processo é o quê? Colocar a palma da mão na parte de baixo, na ponta do teto, e secar assim, tá ok? Não puxar de cima para baixo, porque pode ser que nesse momento ela já esteja com o esfíncter aberto e a gente vai trazer alguma possível sujeira que ficou ali para a ponta do teto, tá ok? Isso pode causar mastite, beleza? Então, se optar em usar o mesmo papel, que não use o mesmo lado do papel para secar outros tetos, beleza? Bom, feito isso, vamos lá para o acoplamento das teteiras. Tem que ser rápido, pessoal, o tempo está passando, o efeito da ocitocina já está acabando e a gente tem que aproveitar isso aí. Então, para acoplar o equipamento, o que eu costumo dizer? Na hora de acoplar não pode dar barulho de ar. Não pode dar barulho de ar, por quê? Quando dá barulho de ar, quer dizer que está puxando ar lá para dentro. E no ar está cheio de bactéria, poeira, que vai alterar a qualidade desse leite e também pode causar alguma mastite. Então, a gente fala em fazer o acoplamento em Z, ok? Vai fazer esse acoplamento em Z, porque assim, ó, a gente dobra a mangueira e evita que o ar entre aqui. Então, não pode dar barulho. Quando ela está virada para baixo, ela está fechada. E aí, quando você vira ela para cima, a tendência é que ela puxe o ar para dentro. Só que se ela estiver em Z, dobradinha aqui, ela não vai puxar esse ar. Então, dessa forma, você consegue acoplar sem que ela puxe ar para dentro. Beleza? Então, esse é um processo importante. Aqui também está ilustrado legal aqui.
Pessoal, uma coisa que a gente vê pouco, né, fazendas de leite fazer de forma correta, mas é o acoplamento dessas teteiras de forma correta. E qual que é a forma correta? A gente tem que sempre colocar essas teteiras de forma paralela à vaca, né? Eu acho interessante, assim, são algumas dicas muito práticas, né, que fazem muita diferença no rebanho. Então, como que a gente vai fazer esse acoplamento? Aqui, ó, tem duas situações aqui, né? Uma situação correta e uma situação incorreta. Essa situação aqui está correta por quê? Porque a mangueira ela está saindo de forma paralela ao animal. E nesse caso aqui não, ela está saindo de forma lateral. E qual que é o prejuízo? Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, desse lado de cá, vocês concordam comigo que tem o peso maior aqui da mangueira, e esse lado aqui está até um pouco mais baixo? Nesse momento aqui, ó, esse leite desses 2/4 laterais aqui, eles vão ser ordenhados de forma mais rápida, né? Porque ele está pesando para cá. Então, vocês concordam comigo que esses 2/4 eles vão esvaziar primeiro do que os 2/4 de lá? Então, quando os dois de cá acabarem, esvaziarem, esgotarem, os de lá ainda tem leite. Então, você vai ter que manter a teteira acoplada até acabar o leite de lá. E por que que isso é ruim? Você vai fazer uma sobre-ordenha nesses tetos aqui que ficaram lateralizados, beleza? Nesse caso aqui, você equilibra melhor a teteira, né? Ajusta a mangueira aqui de uma forma que ela fica mais equilibrada e consegue fazer a ordenha um pouco mais uniforme desses animais aqui. E qual que é o prejuízo disso? Aqui a gente vai falar sobre um outro assunto também, né? Que é a retirada automática do conjunto de teteira, caso tenha essa opção. Mas também aquela situação onde o leite já acabou e a ordenha ainda está acoplada, o conjunto de ordenha ainda está acoplado ao animal, você pode predispor a hiperqueratose, que é esse prolapso de ponta de teto, que vai facilitar depois a infecção de bactéria, porque o fechamento desse esfíncter aqui já não é tão eficiente mais. Então, a mesma coisa que é isso aqui, ó, evitar colocar no manual, quando for o extrator automático, e evitar forçar o equipamento para baixo. Eu acredito muito que você já deve ter visto, no final da ordenha, o ordenhador colocar a mão em cima da teteira para baixar ela dar mais pressão e tirar aquele leite que está ficando ali, aquele leite residual. Então, não fazer isso, tá ok? Não fazer isso para evitar esse tipo de lesão aqui, que é a hiperqueratose, prolapso de ponta de teto, tá ok? Isso aqui, ó, vai facilitar um animal a se tornar mais facilmente infectado por bactérias no ambiente, porque ele vai ter dificuldade de fechar esse esfíncter. E aí, pessoal, a gente vem para o pós-DIP, para finalizar o processo de ordenha, você vai usar alguma solução, né, que tenha efeito para matar as bactérias. E qual que é a função desse pós-DIP? A função dele é matar essas bactérias aqui que entraram em contato com a vaca, bactérias contagiosas que entraram em contato com esse animal durante o processo de ordenha, tá? Então, aqui eu tenho duas situações, ó, que eu chamo a atenção para vocês olharem, né? O pós-DIP, ele já normalmente vem com uma cor mais acesa, para a gente poder observar isso, que é a colocação por inteiro do teto no copinho do pós-DIP. Por quê? Porque essa parte aqui, por exemplo, ó, foi um manejo errado. Essa parte aqui, ó, que eu estou apontando aqui no slide, ela não foi coberta pelo pós-DIP. Então, se porventura esse animal contraiu alguma bactéria durante a ordenha, essa bactéria está aqui e ela tem chance ainda de penetrar aqui no canal do teto e causar uma mastite nesse animal. Então, a maneira correta é colocar o pós-DIP em toda a superfície onde a teteira tem contato,
para a gente evitar essa situação aqui e predispor esse animal a alguma mastite. Bom, e aí, pessoal, a gente sabe que depois que o animal sai da ordenha, ele está com o esfíncter do teto aberto, né? Ele estava dando leite, sendo ordenhado ali sob o efeito da ocitocina, e o esfíncter do teto está aberto. E aí a gente tem um desafio e um objetivo de manter esses animais de pé por pelo menos 60 minutos. Por quê? Um animal com esfíncter do teto aberto, ele sai da ordenha e deita em cima de um esterco, de umas fezes, de algum ambiente contaminado, muita chance desse animal ter algum problema com mastite. Então, o objetivo é manter esses animais de pé. E como que a gente faz isso? Boia no coxo, comida no coxo, né? O animal vai ficar ali, vai ficar em pé, vai comer e não vai deitar. E enquanto isso, o esfíncter, a tendência desse esfíncter é se fechar. Aí, pessoal, logo depois da ordenha, a gente tem que fazer a limpeza do equipamento, tá ok? Então, o processo de limpeza segue esses 4 passos aqui, né, que é a limpeza com água morna, para tirar o excesso de leite ali. Depois a limpeza alcalina, isso tem que ser feito todo dia, tá? Então, a limpeza alcalina ela tem que ser feita com a temperatura de 75 graus, medida no termômetro, tá? E aí você tem que deixar o equipamento bater em torno de 10 a 15 minutos e medir a temperatura da saída dessa água, que tem que estar em torno aqui de 40 graus, tá ok? A limpeza de detergente ácido aí vai variar de acordo com o desafio da propriedade, mas 1 a 2 vezes por semana. E aí o equipamento, a sanitização do equipamento, ela pode ser feita antes da ordenha ou pós-ordenha, tá ok? Uma solução de cloro, soluções preparadas já, né, para fazer essa sanitização do equipamento no pré-ordenha ou no pós-ordenha, depois de todo o processo de limpeza. Pessoal, mais um fator importante, né, para a gente conseguir diminuir esses problemas, né, no rebanho leiteiro, problema de qualidade do leite, né, CBT, CCS, mastite, é a manutenção do equipamento. É uma pergunta que a gente tem que fazer, inclusive eu passei por uma situação hoje que a gente está começando a fazer um trabalho de qualidade de leite numa propriedade e eu fiz um acompanhamento de ordenha, fiz todo o acompanhamento que a gente, de costumeiro e a CBT continuou alta, né? CBT que na teoria é de fácil resolução, né? Um problema mais fácil de resolver. E aí eu comecei a pensar e perguntar ao produtor sobre a manutenção de ordenha do equipamento e a manutenção ela tá atrasada. Então a gente está acreditando muito, né, depois de várias hipóteses e conversas, a gente está pensando que pode ser a manutenção do equipamento. Então aqui, ó, nesse slide, a gente tem uma superfície de teteira nova, uma superfície bem lisa, né, sem ranhuras, né? Aqui uma superfície com 500 ordenhas e aqui uma superfície com 3.000 ordenhas. A gente já pode ver aqui algumas fissuras, rachaduras, e nesse espaço aqui, ó, é onde começam a acontecer a limpeza ineficiente e a aglomeração de bactérias aqui por biofilme, que depois a gente não consegue mais limpar. Então, esse biofilme ele vai ficar soltando unidade formadora de colônia, bactérias, né, no leite, aumentando CBT, aumentando CCS, por causar mastites subclínicas e até mastites clínicas nesses animais. Então, a manutenção do equipamento é muito importante. E aí, quando que a gente tem que fazer essa manutenção? Muita gente fala de 6 em 6 meses. Essa tabela aqui eu achei muito interessante, porque ela fala o tempo em dias, né? Aqui a gente tem o tempo em dias e relacionado às vacas em lactação e o número de conjuntos de ordenha, de unidades de ordenha. Então, aqui fica mais fácil a gente entender. Por exemplo, aqui, ó,
Numa ordenhadeira com 4 conjuntos e 25 animais em lactação, a gente teria um espaço de dias aí de 180 dias para fazer a manutenção desse equipamento. Agora, esse mesmo conjunto de ordenha de 4 conjuntos com 150 animais no rebanho, a gente teria que fazer essa manutenção de 33 em 33 dias. Então, assim, influencia muito o quanto você usa. A manutenção do carro não é em relação ao quanto você usa o carro, né? Se você roda muito, você vai ter que fazer a revisão mais rápida desse carro. Então, a ordenha é a mesma coisa. Não é em dias em si em relação a vacas e lactação e número de unidades da ordenha. E aí, um outro fator, pessoal, que a gente tem que ficar de olho, que é questão de manutenção também, é a influência do tanque em cima da CBT. Acho que esse slide ficou um pouquinho pequeno para enxergar. Não sei se vocês estão com dificuldade de enxergar aí, mas eu falo aqui para vocês. Aqui, ó, foi o impacto da contagem bacteriana total, né, da CBT, a quantidade de bactéria que esse leite tem, em relação ao tempo, né, de 0 a 48 horas, e a temperatura que esse leite foi armazenado. Então, um tanque sem manutenção, ele vai demorar a resfriar o leite, né, na temperatura ideal, 4 graus, e vai também, às vezes, nem chegar nessa temperatura ideal. Então, aqui, ó, essa linha azul é um tanque funcionando beleza, né, um tanque resfriando aí a 4 graus Celsius. E olha o que a gente observa. Geralmente, as fazendas, os laticínios buscam o leite de 2 em 2 dias, né? 48 em 48 horas. Então, o que acontece aqui? O leite consegue conservar a quantidade, a contagem bacteriana total durante todo esse período, tá vendo? Já a 10 graus, essa linha vermelha, a 10 graus Celsius, também começou, todos os dois começaram com 4.000 unidades formadoras de colônia. A 10 graus Celsius, você já tem o crescimento a partir de 24 horas aqui, um crescimento bem grande em relação à contagem bacteriana total, passando de 100.000 células. E aqui, ó, começando, partindo na linha verde aqui, na lilás aqui na roxa, a gente partiu de 39.000 unidades formadoras de colônia, aqui no ponto inicial, e a 10 graus Celsius, olha o que aconteceu aqui 48 horas depois, a gente já tinha mais de 800.000 unidades formadoras de colônia nesse leite. Então, para ver a importância, né, desse resfriamento. A gente imaginar que se esse leite aqui, ó, mantido a 4 graus Celsius, ele estaria na mesma condição que ele foi colocado no tanque, a gente entregaria um leite com 39.000 células aqui em 48 horas, se ele resfriasse a 4 graus Celsius. Já a 10 graus Celsius, a gente começou com 39 e entregou um leite com mais de 800.000 células. Então, a importância da refrigeração e de um tanque funcionando de maneira eficiente. Eu chamo atenção para isso aqui, porque às vezes a gente fica preocupado demais dentro do fosso de ordenha, com higiene, e esquece também dessa parte mecânica aí. Pessoal, a gente falou um pouquinho de CBT, e aí a CBT, como eu falei, é um ponto mais fácil de mexer. A higiene é processo correto de limpeza e processo correto durante a ordenha, mas a CCS é um negócio que incomoda um pouco mais o produtor, e é realmente mais complexo e mais moroso para a gente conseguir reduzir. Então, como que a gente vai reduzir? A primeira coisa é saber identificar uma mastite, né? Como que a gente vai identificar uma mastite clínica, né? Para poder não passar esses animais com mastite clínica, passar despercebido, e isso aumentar a CCS do tanque, ok? Então, a mastite hoje ela é classificada em 3 graus, né? Tem diferentes formas de tratamento, e o ideal é que se defina protocolos para tratamento dessas mastites. Vamos lá. Bom, o que é a mastite grau 1, então? Como que a gente vai identificar a mastite grau 1? Mastite grau 1, você vai olhar para o animal e não vai ver alteração nenhuma. Né? Teoricamente, você vai olhar o animal, não vai ver alteração nenhuma,
e você vai conseguir pegar lá naquele teste da caneca que a gente faz no procedimento de ordenha. É justamente para a gente evitar que esse animal com mastite, esse animal doente, ele continue na ordenha e traga problema para o seu leite e contaminação de outros animais, beleza? Então, a gente vai fazer o teste aqui da caneca, né, no processo de ordenha, retirando os 3 primeiros jatos, e a gente vai observar a presença de grumo. Aqui está muito, mas deu grumo, mastite, ok? Deu grumo, mastite, tem que ser tratado. Um erro muito comum que eu vejo a campo é o tratamento da mastite, grau 1, né? Começar o tratamento de uma mastite leve com a aplicação de medicamento via parenteral. Pessoal, a indicação inicial de tratamento de mastite grau 1 é o intramamário. E por que eu vejo muito uso de medicamento aplicado, né? No músculo, subcutâneo? Por que eu vejo isso? Porque existem alguns antibióticos que eles não têm descarte, né? Hoje os laticínios já estão mudando essa política um pouco, mas tem alguns antibióticos que não têm descarte. E o que eu falei lá atrás que dói mais no bolso do produtor no tratamento da mastite? É o descarte de leite. Então, o pessoal está optando por fazer esse tratamento de forma injetável, né? E aí, o que acontece? É um tratamento sem eficiência, né? Esse animal vai retornar a mastite, mas o produtor opta, às vezes, por isso, para não descartar o leite. Só que, vamos lá, é um tratamento sem descarte, mas não é um tratamento sem resíduo, tá? O resíduo do antibiótico, ele existe. Ele só não vai ser detectado, ou o limite ali é superior, o laticínio não vai conseguir pegar ele no leite. Então, a gente tem que criar isso na cabeça da gente, que a gente está produzindo alimento, e o alimento tem que ser seguro, né? Então, a gente não pode ficar fazendo uso errado de antibiótico, né? Até porque a gente precisa disso para nós também, para a nossa saúde. Então, a gente não pode fazer esse uso indiscriminado de antibiótico. E se for fazer o tratamento, siga as orientações do médico veterinário e faça o tratamento de forma correta, ok? Vamos lá, mastite grau 2. Bom, a mastite grau 2 já é uma mastite que eu costumo falar assim, a mastite grau 1 você vai ver uma coisa só, que é o grumo ou alguma mudança no leite, um leite aguado, um leite com sangue. Já a mastite grau 2, você vai ver um sinal de inchaço no animal, você vai ver inflamação de úbere, tá? Então aqui, ó, nessa imagem aqui, a gente vai ver um animal com a mastite grau 2, com inchaço e com o grumo também. Então, mastite grau 2, a gente vai ver 2 sinais, inchaço e grumo, beleza. E como que a gente vai fazer o tratamento? A linha de tratamento é como? A gente pensa no antibiótico intramamário, e também pensa na aplicação parenteral, na aplicação injetável de medicamento, ok? Já a mastite grau 3, pessoal, a gente tem os mesmos sintomas da mastite grau 2 e junto a isso a gente tem a apatia do animal. O animal deita, não come, desidrata, dá febre. E aí, essa mastite, como que ela vai ser como vai ser realizado o tratamento dela? É exatamente como a grau 2, só que dessa vez você vai fazer uma terapia suporte nesse animal para que ele possa recuperar esses sinais sistêmicos aqui que ele tem, ok? Como que é essa terapia suporte? Melhorar a situação geral do animal. Um anti-inflamatório para uma febre, soro, cálcio, um antitóxico e por aí vai. Okay? Existem alguns anti-inflamatórios que têm um efeito antitoxêmico, que muitos desses sintomas aqui é relacionado à toxemia desse animal devido à bactéria que ele adquiriu aqui, normalmente bactérias ambientais que causam esse tipo de mastite. Bom, é isso aí. Aqui, ó. Aí tá o parenteral, o intramamário, mais soro, cálcio, antitóxico, mais as medidas que forem necessárias para salvar esse animal, porque essa mastite grau 3 ela pode levar esse animal até a morte. Então, é uma
uma mastite muito severa e é muito rápida. Tá? O animal vem bom na parte da manhã, na parte da tarde o animal já está morrendo. Então tem que agir muito rápido e agir de forma correta. Aqui, pessoal, só para falar um pouco mais sobre a escolha do tratamento de mastite e a importância da gente anotar as coisas na fazenda, porque com a anotação a gente consegue calcular esse tipo de índice, entender se o tratamento está sendo eficiente ou não, porque isso varia de propriedade para propriedade, de região para região, animal para animal. Então, a gente tem que fazer a anotação e tem que fazer o acompanhamento desse tratamento que você está propondo nessa propriedade, ou que estão propondo nessa propriedade. Então, aqui tem um gráfico de uma fazenda que eu acompanho, da taxa de cura de intramamários. Eu tirei o nome da fazenda aqui porque eu não falei com o produtor, que eu ia apresentar os dados, mas tudo bem. Aqui, ó, a gente usava eles usavam uma salada mista de produtos na fazenda para fazer o tratamento da mastite clínica. E eu peguei esses produtos, essas anotações que eles já faziam na fazenda e comecei a realizar essa taxa de cura de cada tratamento. Eu não coloquei o produto aqui, né? Coloquei como produto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas aqui são as taxas de cura do tratamento. E como que a gente avalia isso? A gente avalia da seguinte forma: quantos animais deram mastite, né? E quantos animais, num período de 21 dias, retornaram a essa mastite com o tratamento que foi proposto. Então, só para ficar mais fácil de entender, com esse produto 1 aqui, ó, todos os animais que deram mastite e foram tratados com esse produto 1 retornaram a mastite ou nem curaram essa mastite no período de 21 dias, ok? Então, a gente sabe que é um produto que não adianta a gente ficar usando, ficar insistindo nessa propriedade. Produto 2, a mesma coisa. O produto 3 é um produto que foi muito bem. A gente conseguiu a taxa de cura de 100% na fazenda. Então, todos os animais que foram tratados, eles responderam ao tratamento e não retornaram a mastite no mesmo teto no período de 21 dias. Ok? Aqui mais outros produtos, 14%, 17%, 83% e 50%. Ah, Leandro, e qual que é o valor ideal? O professor Marcos Veiga, que ele é um professor que fala muito sobre esse assunto de mastite, ele fala em torno de 70% a taxa de cura interessante aí de um antibiótico, beleza? Então aqui, pessoal, a gente está falando de taxa de cura clínica, tá ok? Que os sinais que a gente vê no animal, seja mastite grau 1, 2 ou 3, tá? Não estamos falando de cura subclínica, de trazer esse animal para CCS abaixo de 200 mil. Aqui, ó, a taxa de mastite clínica, também de um rebanho que eu acompanho, que em outubro estava acima de 25%. E aí, durante todas as mudanças de manejo, mudanças de tratamento de antibióticos, acompanhamento dessas taxas de cura, CCS individual, todo o trabalho que deve ser feito, cultura dos animais, a gente já conseguiu reduzir para abaixo de 10% esse índice, tá? Nossa meta aqui, 5%, e a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar nesse número aí. Bom, vamos lá. Slide aí, ok. Pessoal, e como que quais ferramentas que a gente tem para poder fazer isso? Acompanhar as curas, as mastites subclínicas, como que a gente faz isso? Né? Entender qual o perfil de micro-organismo na fazenda, que isso é importante. Às vezes a gente tem um perfil de micro-organismo na fazenda que não tem cura, que não adianta a gente mexer, não adianta a gente tratar, tá? A gente tem que, às vezes, segregar um animal, descartar. Então, hoje a gente tem a opção da cultura, né? A gente faz a coleta de amostra a campo, envia para o laboratório para entender qual é o perfil de micro-organismo ali, para ajudar a gente em tomar de decisão. Aqui, a gente tem também o antibiograma e a CCS individual, tá ok?
todo laboratório de muito fácil acesso, valores extremamente acessíveis, quando você vai pensar nos prejuízos que a mastite clínica e subclínica causam. Então, é uma opção interessante para colocar dentro de uma fazenda. Uma outra opção, mais simples, mas não menos interessante, para propriedades, às vezes, que não tem condição ou não tem interesse de fazer a CCS individual, é o CMT, né? Que vai medir aqui, ó, a CCS de cada teto, né? Vai ter uma interpretação de como está a situação do úbero do animal, e aqui a CCS individual, que é mandada para o laboratório, coletada no animal e mandada para o laboratório. A gente tem um valor quantitativo dessa CCS, e aqui já um pouco mais qualitativo, tá? A gente vai ver se tem, se não tem, e a severidade dela. Então, é mais qualitativo. Aqui, ó, é um resultado de cultura, para a gente entender perfil de fazenda. E aí, aqui, ó, são os animais. Aqui, quais micro-organismos que apareceram nesses animais, né? Os agentes que estão contaminando esses animais, para a gente poder tomar decisão, beleza? Isso é importante também, existem laboratórios de fácil acesso para fazer esse tipo de coisa. E a partir disso aqui, ó, o que a gente pode fazer com esses dados na mão, né? Avaliar quais animais podem ser tratados, quais animais vão ser descartados, enfim. Vamos lá. Isso aqui, ó, vamos falar aqui da evolução de CCS de um rebanho, com todos esses cuidados que a gente já falou aqui atrás, né? Que a gente vem tomando aqui dentro dessa fazenda, com todos os cuidados e medidas corretas, e a gente está conseguindo atingir valores muito interessantes de CCS. Então, a CCS é possível reduzir. Agora, olha só, será que seria interessante a gente manter esse limite aqui que a IN 7677 define? Não, a gente quer um rebanho saudável, né? Abaixo de 200 mil células. Esse rebanho aqui atingiu esse mês 144 mil células. E aí, com aqueles dados na mão, a gente tem medidas simples também para fazer, como linha de ordenha, secagem de algum animal ou outro que possa ser antecipada, fazer o tratamento estratégico, né, durante a lactação, mas isso aí vai variar. Qual que é o período de lactação desse animal? Qual que é a quantidade de crias desse animal, que também influencia na resposta do tratamento. Esse processo chama blitz terapia. A gente identifica os animais com a CCS elevada, né? Normalmente vê se ela é crônico, se o animal está crônico, né? A partir de 2 CCS seguidas, a gente identifica um animal crônico e aí propõe a cultura. A partir da cultura, a gente vê qual micro-organismo que está ali presente e começa a tomar as decisões, né? Que pode ser a blitz terapia, que é um tratamento durante a lactação, para esse animal ser curado, né? Aí, igual eu falei, vai depender do micro-organismo. A secagem antecipada vai com o animal está com um DEL mais longo, né? O período de lactação mais longo. Às vezes a gente seca ele, porque durante a secagem você tem uma chance de recuperar esse animal. Recolocação na linha de ordenha ou até mesmo descarte, porque existem alguns micro-organismos que não existe taxa de cura, é zero a taxa de cura, então é um animal fadado a ser descartado no rebanho, ok? E aí, quando eu falo em antecipar secagem, a gente está falando do período seco, a gente fala de uma oportunidade muito grande de conseguir curar alguns micro-organismos que são difíceis de serem curados durante a lactação. Então, o que a gente recomenda fazer? Fazer um CMT, uma CCS individual antes da secagem, né, com cultura. Usar um produto que vai proteger o animal durante esse período seco, né? Vamos supor um período seco normal aí de 60 dias, né? Você usar um produto que consiga ficar no úbere dessa vaca por 60 dias, né? Para proteger ele ali durante esse período seco e tratar essa mastite subclínica que está ali, né? Que é o momento que a gente tem a chance de fazer esse tratamento e diminuir essa CCS quando esse animal retornar ao rebanho. Aqui, pessoal,
a gente encerra aí falando sobre rebanho e manejo de ordenha, mas eu queria só chamar a atenção para vocês aqui nesses slides, nesses próximos, em relação ao resultado que o laticínio entrega para o produtor da coleta deles no tanque. Então, eu chamo atenção para isso aqui porque é o seguinte, às vezes acontece da gente ter dados na mão da fazenda e o resultado do laticínio é totalmente diferente desses dados que a gente tem na mão. Então, eu atribuo muito à coleta do leite que é feita pelo laticínio para fazer essa análise de qualidade. Então, primeira coisa, homogeneizar o leite, né? Frear o aceleramento do leiteiro que chega na propriedade numa correria danada. Não são todos, tá, pessoal? Mas a maioria é assim. Chega numa correria danada, abre o tanque, enfia lá o coletor de qualquer jeito, o coletor às vezes até sujo, enfia lá, tira, coloca no copinho da análise do leite e leva embora. Então, qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que o produtor está se esforçando para conseguir a qualidade do leite e em 1 minuto o cara consegue estragar todo o trabalho que é feito ali durante 30 dias. Então, recomendação, homogeneização do tanque de leite, né? Homogeneizar bem o tanque de leite. Por quê? Porque a gordura e outros sólidos do leite, a tendência é que quando ele está em repouso, é que ela suba. E nesse movimento de subir, ela também leva outras células junto, inclusive CCS e CBT, tá ok? Então, nesse movimento de subida, né, a gordura ela é menos densa do que a água. Então, a tendência é que suba e que carregue junto as células somáticas e a bacteriana também. Então, aqui, ó, só um exemplo de um tanque não homogeneizado e um tanque homogeneizado, tá? Olha a diferença de onde a gente vai pegar o leite aqui, ó, né? A diferença da contagem de célula somática que daria aqui nesse tanque não agitado e um tanque agitado. Esse produtor poderia perder dinheiro de bonificação e ficar chateado com o trabalho de qualidade do leite que ele teria feito na propriedade durante o mês inteiro. Mas, poxa vida, eu estou fazendo um esforço danado e a minha CCS continua 427 mil, enquanto, na verdade, a CCS dele está em torno de 170 mil. Ok? Então, só chamando atenção para esse ponto aí, para não ter esse tipo de problema. Então, como fazer? Agitar de 5 a 10 minutos, dependendo do tamanho do tanque, tá ok? Se for maior, agitar 10 minutos. Esperar parar essa agitação, higienizar o coletor que o leiteiro vai colocar lá dentro do seu tanque, mergulhar umas 5 vezes o coletor, retirar a amostra, diluir o conservante e depois dar uma agitadinha de novo no frasco em 30 minutos. Então isso aqui tem que ser conversado com quem busca o leite para qualidade, porque vai responder diretamente com o resultado seu enviado pelo laticínio, ok? Então, pessoal, nossa conversa é essa aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês aí. Né? Se tiverem algumas dúvidas, eu estou à disposição. Eu falo que a gente às vezes não sabe responder tudo, mas a gente sempre tem o telefone de quem sabe, então o que ficar para trás aqui, a gente esclarece de alguma forma aí no outro momento, ok? Cleube, Marcela. Ô, Leandro, que aula, hein? Obrigado, Cleube. Aprendi com o mestre, hein? Com o mestre não, com o doutor. Coisa bacana, você vê, a gente já vai aqui para 8h10 de uma terça-feira, uma turma grande aqui te acompanhando, seus aprendizados, e nós já temos aqui algumas perguntas. A professora Ana Fabrícia fez uma pergunta, Leandro, se você saberia alguma coisa a respeito da seleção genética de animais que tenham resistência à mastite. Tá. É interessante a pergunta, mas eu não tenho nada sobre seleção genética para animais contra esse problema, né, de mastite.
Só que o que a gente percebe a campo é que existe sim animais mais predispostos, né, a esse problema. Mesmo que as mesmas condições, né, de todos os animais, a gente percebe sim essa predisposição genética de animais aí para mastite. Mas eu não sei, é uma boa pergunta, a gente tem que dar uma lida mais sobre isso aí. É, Cleo, ficou sem áudio aí. Cleube? Nos escuta, Cleube? Não, voltou. Acho que voltou, né? Cleube? Cleube? Será que ele caiu? Ele tá aparecendo aqui como online ainda. Tá Espera com só o um minuto. microfone desligado. Oi, pessoal, meu áudio parece que está travando aqui para habilitar, mas já está tudo ok. Ótimo. É, tá ok? O professor Ana Fabrícia, se você quiser fazer alguma consideração a respeito da sua pergunta, viu? Fique à vontade. Recebendo muitos parabéns aqui, Leandro, né? Não seria diferente. Enquanto, se alguém, a Ana Fabrícia, quiser manifestar, tem mais uma pergunta aqui. A Poliane fez 3 perguntas que eu achei muito interessantes. Você deve estar acompanhando aí, Leandro. O uso da homeopatia para tratar e prevenir a mastite tem resposta garantida? Poliane, ótima pergunta. Eu tenho um pouco de experiência com homeopático no campo, e também de algum artigo ou outro que a gente lê. A homeopatia ela tem um pouco de dificuldade de comprovar a eficiência via a ciência, né? Então, o que eu consigo ver no campo é que os produtos eles não conseguem controlar a mastite, nem de forma preventiva, nem de forma curativa, tá? Eu fiz um acompanhamento, inclusive, ele tá, acho que foi até o que eu mostrei aqui agora, onde o produtor usava a homeopatia para tratamento de mastite, tá? Existe esse produto já, não vou falar a marca, acho que não vem ao caso, mas existe esse produto no mercado. Fez o acompanhamento de taxa de cura desses animais, taxa de cura clínica, e a taxa de cura deu muito baixa, tá? Foi em torno de 14% ou 17%. E o que isso informa para a gente? Informa que o produto não é eficiente, tá? Pelo menos nessa propriedade que a gente acompanha, não foi eficiente. E aí, Leandro, ok, mas e essa taxa de cura de 17%, 14%? Existem algumas mastites que elas têm taxa de cura espontânea, tá? Então, muito provavelmente, esses animais que apresentaram cura, eles já curariam de forma espontânea, sem precisar de uso nenhum de medicamento. O produtor, Poliano, ele é muito, assim, ele sofre muito com a mastite. E esses produtos homeopáticos, eles vêm com uma pegada, com uma ideia de custo com descarte pequeno ou zero, né? E apesar dos preços não serem tão pequenos. Então o produtor, com aquele impacto de descarte de leite, ele acaba optando e tendo um problema muito sério com CCS no rebanho, que às vezes você vai trazer um animal para uma subclínica, ele vai lutar ali com uma infecção de mastite, vai até ter a cura clínica, mas vai trazer ele para uma condição subclínica e ele vai ficar com a CCS altíssima dentro do rebanho, puxando a CCS para cima. Então, eu não vejo como uma opção o uso de homeopático. Espero que eu tenha respondido aí, Poliano. Ótimo, Poliane. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito dessa pergunta? E enquanto ela se manifesta aqui, ela fez uma outra pergunta também. Animais que apresentam mastite devem ser isolados do restante do rebanho?
E também, a má nutrição dos animais tem alguma relação com predisposição à mastite? Tá ok, beleza. Vamos lá na primeira aqui. Os animais têm que ser isolados, né? Até porque esses animais vão, se forem mastite clínica, né? Que você quis dizer, os animais têm que serem isolados, porque eles vão ser tratados, né? Então, existe um descarte de antibiótico, o descarte por conta do antibiótico, né? Esses animais têm que ser isolados também para não contaminar o restante do rebanho, ok? E como a definição do leite fala, o leite tem que ser retirado de um animal saudável, né? Um animal com mastite ele não está saudável. Já no caso da mastite subclínica, o que acontece? A gente faz as análises, né, de CCS individual e cultura para a gente ver se esse animal tem uma mastite subclínica ou não. Ok. A partir daí, a gente faz a linha de ordenha. E aí, de certa forma, a gente está isolando esses animais que não estão saudáveis para o final da ordenha, para ele não contaminar animais que estão saudáveis no início da ordenha. Beleza? Em relação à má nutrição, influencia totalmente. A má nutrição, Poliana, o animal ele vai tender a ficar com a imunidade mais baixa. É igual a gente quando a gente alimenta mal. A imunidade cai e a infecção ela torna mais fácil. Então tem influência sim a má nutrição com mastite. Leandro, a professora Ana Fabrícia, que fez a pergunta a respeito de seleção, melhoramento genético, Sim? ela nos traz aqui informação, né, de que é uma característica de baixa herdabilidade, resistência, né, à mastite, portanto, muito afetada por efeitos ambientais. Mas ela realmente não sabe se nos programas de melhoramento genético tem sido utilizado esse critério de resistência à mastite. Sim. A Sandy, o Sandy fez a pergunta, né, Leandro, de acordo com a sua experiência, os empreendedores estão conscientes, seguindo as recomendações do profissional, ou estão resistentes? O que eu percebo, Cleube, apesar da minha experiência de curto período, né? Eu formei há pouco tempo, então assim, eu não consegui acompanhar essa mudança do produtor, da cabeça do produtor, né? Lá atrás até atualmente. Mas o que eu percebo é que existe sim um interesse cada vez maior do produtor atender essas exigências de qualidade de leite. Até porque ele está começando a entender que ele está perdendo dinheiro e está correndo risco de não de perder a chance de entregar o leite para o laticínio. Então eles estão começando a preocupar, assim, começando a encarar a propriedade leiteira assim, com um pouco mais de profissionalismo e entender que eles estão produzindo alimento, né? Leandro, enquanto o pessoal manifesta aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Essa é uma curiosidade que talvez a sua prática, a sua vivência com diferentes propriedades já poderia me responder. Quais têm sido as atitudes, os procedimentos dos produtores com relação ao leite no qual há resíduo de antibiótico, dos animais que estão em tratamento e em fase em período de carência? O que eles têm feito com este leite? Cleube, bacana pergunta. O que a gente vê, Cleube, normalmente é a entrega desse leite para bezerrada, né? Inclusive, isso traz um problema muito sério, né? A questão de resistência a antibiótico, porque existe um resíduo ali de antibiótico nesse leite e os animais estão consumindo subdoses desses antibióticos e podendo causar alguma resistência ali. Então, eles entregam muito esse leite para a bezerrada. Um outro fator complicado é que existe muita mamada cruzada em bezerreiro, né? Principalmente os coletivos. Então, um animal que bebe um leite de áureos, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é uma bactéria complicadíssima na fazenda de leite. Ele bebe esse leite e depois vai fazer uma mamada cruzada numa bezerra irmã dela e já essa bezerrinha já vai, quando virar novilha, já vai parir, já vai ter sua primeira cria com um problema com áureos. Isso é bem comum. E um outro caso, Cleube, às vezes algum laticínio clandestino que pega esse leite aí e segue a vida.
Isso acontece também. Mas, de forma geral, os produtores estão fazendo esse descarte e os laticínios, eles têm os testes, né, para a detecção desses antibióticos e eles estão muito bem avisados sobre isso. Mas, às vezes, acontece, sim, de pegar um ou outro, aí descarta o leite. Acontece, sim. Com relação a utilizar esse leite nos laticínios, a gente sabe do impacto direto que isso pode ter na qualidade do produto. A grande maioria dos derivados do leite que nós produzimos, para produzir eles, nós precisamos de adicionar micro-organismos de interesse tecnológico, né? Então, se você utiliza o leite com resíduo de antibiótico, há uma grande possibilidade de que as culturas, os fermentos, tenham a sua atividade bastante prejudicada. Sim. Mas, com relação a fornecer esse leite para os bezerros, a minha preocupação, embora eu não seja um estudioso de microbiota ruminal, a minha preocupação é a presença desse antibiótico no ambiente ruminal, causando empecilhos à formação da microbiota, que a gente sabe que, né, é fundamental para a saúde e o desenvolvimento do animal. Então, tem essas preocupações e, infelizmente, né, as pessoas acham que é um leite que não pode ser perdido, que não pode ser descartado, que é o risco, é o preço que se paga por não agir preventivamente, né? Depois que o problema acontece, é desse jeito. Por isso que a gente tem que lutar, Cleo, para diminuir esse tipo de problema dentro da fazenda, né? Mastite clínica, subclínica, para o produtor conseguir se remunerar melhor, sabe? Ter um retorno melhor da atividade e quando ele precisar de fazer um descarte do leite, ele não fazer conta com aquilo, sabe? A atividade do produtor rural ela é muito apertada e às vezes aquele leite ali que ele seria descartado vai fazer falta, sabe? Então fica um pouco difícil. Assim, a gente tem que pesar os dois lados também da balança e entender esse lado. Certo não tá errado, mas a condição de produção ela tem que mudar muita coisa para conseguir chegar nesse nível aí. O que a gente observa que ele trabalha diretamente com a extensão, né, está bem presente no ambiente da produção, a gente observa que muitos dos produtores, eles não fazem por má fé, eles simplesmente desconhecem as formas corretas de realizar os procedimentos. E a importância de vocês de irem para o campo, levando informações, é justamente essa. Eu sempre falo em sala de aula para os discentes, de que às vezes um conteúdo que na sala de aula possa parecer a coisa mais boba do mundo, a pessoa, não tem lógica uma pessoa não saber como faz um pré-dip, um pós-dip. As pessoas por aí, os produtores não têm informação nenhuma, muitas dificuldades, pelejando nas dificuldades pela falta do conhecimento da forma certa de fazer coisas simples, né? Qualidade de água, enfim, tudo mais. Então, essa é a importância de nós formarmos vocês, profissionais, para que façam essa linha de frente que vai ajudar com a prosperidade da nossa produção animal, né? Exatamente. O Cleo, tá na nossa mesa, né? O leite está na nossa mesa, então é obrigação nossa, né? Para alimentar esse tanto de família aí e chegar a um produto de qualidade na mesa de todo mundo, né? Com certeza. Sandy pediu para você reforçar novamente, o teste, a frequência do teste da caneca deve ser feito diariamente antes da ordenha ou não? Tá ok. Ô Sandy, o teste da caneca tem que ser feito diariamente e em todas as ordenhas, tá bom? Se for de manhã e de tarde, tem que fazer o teste da caneca de manhã e de tarde, sempre, tá ok? Porque pode ser que o animal não esteja com mastite na parte da manhã e ele já venha com mastite na parte da tarde. Então, toda vez que for fazer a ordenha do leite, tem que fazer o teste da caneca. Leidson fez uma pergunta se tem sido observado o uso do leite com resíduos antimicrobianos para a fabricação de doce de leite por alguns produtores. Tá. Ô Gleitson, eu não tenho essa informação, mas eu acredito que sim. Acredito que sim, porque esse leite que não é descartado da forma correta, né, ele tem que ter algum destino, né? Então, acredito que possa acontecer sim. Acredito que possa acontecer sim, mas eu não tenho informação sobre isso.
Ô, Leandro, os fármacos, os antibióticos que têm sido mais utilizados no Brasil, que você tem visto por aí, o período de carência deles tem girado em torno de quantos dias? Ô, Cleo, quando a gente fala de um período curto de carência, né, de antibióticos injetáveis, a gente fala de 12 horas, né, para algumas cefalosporinas. A cefalosporina de terceira, por exemplo, existia até pouco tempo sem descarte, que é o que eu até comentei um pouco atrás aí. Agora, existem algumas cefalosporinas de 12 horas, tem alguns antibióticos injetáveis de 48, normalmente com o descarte um pouco mais curto. Agora, já os intramamários, é até um dos fatores que o pessoal opta por usar o injetável no tratamento da mastite, somente o injetável, que é porque os intramamários eles têm um descarte um pouco maior. Então, a gente fala aí de 3 dias até 9 dias. O que eu conheço hoje com a maior carência é 9 dias de descarte. Bem, aqui da minha parte, a última pergunta que eu anotei para aproveitar a sua prática, que você já está correndo de propriedades por aí, e os contatos com os laticínios, nas modalidades de pagamento de leite pelo volume e pelo pagamento por qualidade. Você tem observado qual desses tem sido mais frequente? Os laticínios ainda estão pagando muito pelo volume ou eles já estão pagando mais por qualidade? Como que está essa relação de pagamento de laticínios para os produtores que você tem atendido de uma forma geral? O que você sabe disso? Uhum. Tá. Ô, Cleube, assim, eu não consigo te precisar, assim, a maioria hoje já paga por qualidade. Mas na semana passada eu tive em contato com alguns produtores que eu atendo e eles estão fechando leite por volume, né? Aí a proposta do laticínio é a seguinte, ó, nós vamos fechar aqui 1.000 litros, inclusive estão fechando até um período um pouco maior, né? 6 meses, um ano. Eu vou te pagar tanto aqui, mas eu preciso recolher 1.000 litros mensal, vamos supor, 500 litros mensal. E a partir disso, se você tiver algum problema na sua qualidade, a gente manda o técnico aqui e a gente tenta resolver. É dessa forma. Pelo menos foi uma novidade para mim, mas aconteceu na semana passada situação como essa. Agora, existem alguns laticínios que pagam por qualidade e outros preço fechado mesmo. Mas a maioria, Cleube, já preocupa com a qualidade e já tem alguns programas também dos laticínios para a melhoria da qualidade do leite desses produtores. Ok. Então nós vamos abrir mais um tempinho agora. Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a Marcela disse que pode ser feita por áudio. E, Leandro, eu te passo então a palavra, enquanto alguém possa formular aqui alguma questão, para você fazer algumas considerações finais e a gente já pode ir caminhando então, né, Tá para a ok. conclusão dessa nossa atividade. Beleza, Cleube. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, os meninos do CA, o DZO, Cleube, Marcela, todo mundo. Eu devo muito a essa casa, né, a UFVJM, que eu tenho orgulho de falar que eu sou filho daí. Queria agradecer também o pessoal que acompanhou aí, que teve interesse. Eu já vi aqui, ó, tem amigo, tem colega de faculdade, tem cliente, tem produtor rural. Eu já vi aqui muita gente. Fico muito feliz de ver isso, ver o interesse de buscar essa informação e é um prazer para mim poder fazer isso, poder passar um pouco disso para todo mundo aí. Então, agradeço de verdade, do fundo de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Leandro, eu faço das suas as minhas palavras. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Gostaria muito de te agradecer. Nós também temos muito orgulho de falar que você é filho nosso, viu? Você pode ter certeza disso. E pode ter certeza que nós vamos usufruir sempre da sua boa presença, das suas boas palavras, da sua calma, do conteúdo. Teremos muitos eventos com a sua participação. E Obrigado. agora você tem recebido muitos parabéns aqui do pessoal pelo chat, depois Estou você vê. acompanhando. E aí, então, eu também gostaria muito de agradecer a professora Marcela, ao Zoação. E, professora Marcela, eu passo a palavra então a você, para você fazer um encerramento. Muito obrigado pelo convite, conte conosco,
como diz aí o Janilson, tamo junto. Tamo junto, Cleo. Obrigado. Cleube, muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite, né? Nunca nega nada, né, para mim, né, Cleube? Obrigada mesmo. A conta vai chegar. Ai, Senhor, porque eu fui falar isso, né, gente? Leandro, muito obrigada também você por ter aceito o convite dos meninos, viu? Excelente apresentação, super clara. Você é muito didático e calmo para apresentar, né? Acho que eu vou abusar mais também de você aí, né, futuramente, desse seu conhecimento, né, dessa sua vivência, que você falou que ainda é uma experiência ainda curta, né, mas só de já estar em contato, né, com o produtor, com uma empresa, né, isso abre um leque para a gente gigantesco. Então, tenho certeza que a sua experiência é muito maior do que muitos profissionais que já estão aí atuando. Obrigada mesmo, tá? Obrigado, Acho que Marcelo. seus colegas aqui já deram os parabéns, professores, né? Então, não tenho o que falar mais. E as palavras de Cleube foram suficientes também. Muito obrigada. E o pessoal tem Eu que colocado. agradeço. Pode falar, viu? Conto com a sua Eu ia falar participação só o nos seguinte, próximos aí também. Para participar também, com acompanhando. certeza. Vou participar. Meu Pode falar. contato está aqui do lado. Se tiverem alguma dúvida depois, quiserem mandar, tem meu telefone, meu e-mail, fiquem à vontade aí, eu estou à disposição. Anotem aí, viu, pessoal? A gente sempre precisa desses contatos. Então é isso, eu gostaria de agradecer a todos, né, que acompanharam aqui conosco. O Leandro falou que tem amigos, colegas, clientes, né, produtores, enfim. Que bom. Fico feliz dessa participação. E coloquei um recado aí para vocês em cima aí, né, que nessa quinta-feira, então eu falei no início, vou falar novamente. Nessa quinta-feira nós vamos ter um encontro, que foi um encontro que não aconteceu na semana passada, né, onde o professor Pedro da Unifenas, ele vai estar falando conosco sobre os princípios do bem-estar na suinocultura visando a máxima produção. Então eu espero todos aqui, né, novamente às 19 horas. Eu tenho recebido alguns e-mails com sugestões, né, de temas para a gente poder estar falando nas terças-feiras. E comecem a deixar esse horário na terça-feira às 19 horas marcado aí para esses encontros, porque a nossa programação está fechada até meados de outubro. E eu tenho conversado muito com os alunos do centro acadêmico, né? E se Deus quiser, a gente vai fazer com que esse dia aqui, né, esse horário, das terças-feiras, ele seja um encontro permanente, mesmo que tudo volte ao novo normal, né? Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente poder trocar essas experiências, principalmente com esses alunos, né, ex-alunos nossos, né, que vêm trazer tantas informações bacanas assim, ok? Então, pessoal, boa noite para todos, espero vocês na quinta-feira. Bom descanso, mais uma vez, obrigada, Leandro, obrigada, Cleube, e obrigada a todos que Marcelo. acompanharam aí, tá bom? Um abraço, Boa noite gente. para vocês aí. Boa Tchau. noite. Valeu. Tchau, tchau.